Olá, pessoal. Vamos chegando para mais uma live. Vamos aguardar a nossa convidada. Olá, Lu, seja bem-vinda. Esperando a nossa convidada entrar. Querida. Olá, Maria. Estamos esperando a nossa convidada entrar. Olá, Sil. Saudade dessa turma toda. Vamos ver se a nossa convidada entra. A live de hoje é educação sexual, possibilidades no currículo. É direcionada a educadores, professores e professoras, mas também é para atendimento aos pais, né, que querem saber como a escola pode abordar essa questão. Nossa convidada já chegou. Oi, Cris. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom, querida? Seja bem-vinda para mais um diálogo aqui. É sempre muito bom te receber, é sempre uma alegria. E a gente está ouvindo, né, os colegas parceiros de pesquisa nessa área, né, de trabalho na área da educação sexual, da sexualidade, trazer coisas novas e o conhecimento é fantástico. Então, eu gostaria de dar boa noite, né, a todos, a todas e a todes, dizer que a live de hoje se chama Educação Sexual, Possibilidades no Currículo. A nossa convidada é essa lindeza, Cristina Varela, pedagoga, mestre e doutora em educação, pesquisadora das questões de formação docente em educação para a sexualidade, é membro do grupo de pesquisa Educação e Sexualidade, GESE da FURG, e atualmente é professora da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, atuando nos anos iniciais. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Grazi. Participar aqui contigo da live sempre é um prazer, é uma felicidade a gente realizar esses momentos de troca, né? E eu estava aqui, inclusive, né, hoje, durante a tarde, numa videochamada com os meus estudantes, conversando com eles. Estamos organizando um show de talentos. E uma das minhas estudantes disse que queria fazer uma coisa, né, que fosse mais revolucionária, vamos dizer. Ela não usou essa palavra, mas ela disse que ela queria fazer alguma coisa que chamasse a atenção das pessoas para discussão, e ela queria muito falar de feminismo, né? E aí eu venho e trago, né, pra gente, ó, 10 anos preocupada com a discussão, né, se propondo a falar sobre feminismo dentro dos espaços que ela consegue falar. Então, se é uma proposta de redação, se é um trabalho, ela tá ali sempre trazendo e procurando essa pauta. E eu acho que é isso, assim, pra gente, né? E essa é a proposta da nossa live. Eu trago, assim, essa ideia de pensar em possibilidades, porque eu ouço muito das minhas colegas, ai, mas como que eu vou falar sobre isso, né? Aonde, como que eu vou conversar sobre isso? E eu falo, as possibilidades têm que aparecer dentro do nosso currículo do dia a dia. Não é trazer alguma coisa de fora para dentro da sala, porque daí não está dentro do cotidiano das crianças, do que elas trazem para nós. As crianças nos trazem essa demanda e a gente só tem que, né, trazer a possibilidade da discussão. E essa abertura de discussão acontece cotidianamente na nossa prática, né? E daí, quando a gente conversou sobre essa live, eu pensei, bom, acho que é isso que a gente tem que pensar, que não é uma coisa gigante, que é no miudinho, né? Eu gosto muito do Silvio Galo e ele vai falar daquilo que ele chama de educação menor, essa coisa menor que a gente faz no nosso cotidiano, não é o currículozão da escola, é no pequeno, em que a gente, no dia a dia, na sala de aula, vai abrindo possibilidades e brechas para tratar desse tema e para mostrar para as crianças um outro olhar, um olhar sensível que para algumas coisas que muitas vezes passam naturalizadas por conta da história que a gente vivencia cotidianamente. É isso, Então, eu. é isso. Ai, desculpa. Não, pode falar.
é muito interessante a tua fala, né? Que quando a gente fala em currículo, a gente sabe que tem um currículo intencional, tem um currículo oculto, né? E muitas vezes a grande parte dos professores perguntam, mas como trabalhar a questão da sexualidade e as questões de gênero, né? A questão do movimento feminista, enfim, dentro de um contexto de uma sala de aula, dentro de um contexto institucional, né, de ensino. E é muito simples, é como tu estás colocando, né? Não tem, precisa ser de fora, você pega de dentro. E quando os parâmetros curriculares, né, ele vai nos trazer para que nós possamos trabalhar de forma transversal, né, a questão da educação sexual, de que forma é? Nós vamos abordar essa temática em todas as disciplinas. Então, o professor de português, ele pode trabalhar através de uma redação, o de ciências através das pesquisas relativamente às questões da saúde, que envolvem, né, a questão da sexualidade, o professor de matemática, de estatísticas, enfim. Há um leque de possibilidades que eu acho que é isso que tu vai trazer para que nós possamos entender que é muito simples, né? Não necessariamente a gente precisa de uma disciplina de educação sexual nas escolas. Nós entendemos que ela pode perpassar pelas disciplinas, mas é necessário ter um espaço para que realmente seja abordado, né? E é o nosso olhar sensível que traz isso, né? Porque enquanto a gente não consegue esse espaço em que seria privilegiada essa discussão, que talvez seja um caminho, a gente ainda, né, precisaria experimentar. Eu acho que é no espaço pequeno da nossa sala de aula, para além do meu currículo de pronomes, verbos, gêneros textuais, multiplicação, divisão. Para além disso, eu posso estar trazendo pequenas coisas, pequenas contribuições para ampliar o olhar e a discussão dos estudantes para o tema do gênero, da sexualidade, das questões do movimento feminista, para as questões do corpo, né, e respeito aos múltiplos jeitos de ser e estar nesse mundo. Vamos ver se no nosso tempo vai dar. Eu separei alguns exemplos para a gente conversar, né? Exemplos tanto da minha prática quanto da minha tese de doutorado. Então, dentro da minha tese, eu pude entrar em contato com muitas professoras e professores, né? Porque eu trabalho a formação de professores. E um dos temas a gente tinha ali nas nossas formações a produção de conteúdo. E era para eles produzirem, né, enquanto professores e professoras. E aí eu vou trazer um exemplo que para mim é muito significativo, que eu inclusive ampliei ano passado dentro do espaço da escola que eu estava trabalhando, e novamente esse ano eu fiz o mesmo movimento com as crianças. Que é quando nós tratamos de ciência, a gente esquece, né, que por muito tempo a escrita, os livros, a ciência oficial foi produzida por homens, masculina essa ciência que a gente vivencia historicamente. Não contemporaneamente. Contemporaneamente a gente já tem as rupturas. Mas historicamente, na escola a gente trabalha muito, né, com a ciência enquanto história e as descobertas científicas. A gente traz muito a voz do homem. E aí, a provocação, né, que a gente teve no curso, numa das discussões, era a questão de gênero e ciência, e pensar, então, né, o quanto essa ciência é generificada e o quanto a gente tem que trazer esse olhar para revelar que nem sempre foram só homens que falaram e fizeram ciência. E aí, um dos cursistas, então, elaborou um material, um videozinho, sobre cientistas mulheres, né? E aí ele vai trazendo a história de algumas mulheres dentro da ciência para trabalhar com crianças pequenas. O vídeo dele tanto poderia ser apresentado na educação infantil, como nos anos iniciais, inclusive nos anos finais, né? Então é um material bastante abrangente e que é aquilo, né? A gente fala na ciência, a gente fala na história, na escola, e a gente vai falar lá de Einstein, vamos falar das leis de Newton, e a gente vai trazendo Kepler e uma série de outros cientistas, homens. E aí a gente tem que lembrar, não, mulheres também existiram em todos esses períodos históricos. E será que elas realmente nunca fizeram nada? E aí trazer essa provocação. Então, né, ano passado, num exercício, no mês temos uma data que agora me foge a memória, mas é para a gente trabalhar, né, gênero e ciência, e falar da presença das mulheres na ciência. Na escola, nós montamos um grande mural com imagens de mulheres cientistas. E a perplexidade dos jovens e das crianças por passarem naquele mural e nunca terem ouvido falar nenhum daqueles nomes,
me mostrava e mostrava para as minhas colegas a relevância, né, da presença daquele mural na escola. E foi uma pequena possibilidade que nós encontramos. E é isso que eu quero dizer, né? O currículo das pequenas possibilidades dentro da escola. Eu não entrei na sala de aula e fiz nenhuma intervenção, né? Não era a intenção era o debate do intervalo, do recreio, do momento do almoço, ali onde eles não tivessem o que fazer. Eles sabiam que a intervenção tinha sido feita por determinadas professoras, então a curiosidade aguçava eles a nos procurarem. Ah, da onde vocês tiraram isso? Como é que foi? Então, quer dizer, uma pequena possibilidade, uma fissura lá no currículo, né, no meio das aulas de história, geografia, ciências, para a gente discutir o gênero na ciência. Fantástico, né? Como é que nós queremos ter uma representatividade, né, das mulheres na ciência, se elas não aparecem? Então, essa busca por essa representatividade é muito importante. Aí está o trabalho né, das questões de gênero, desde a infância, né, quando a gente não separa o que é de homem e o que é de menina. Né? Então, todo esse trabalho, a gente muitas vezes, ainda muitas escolas, muitos professores ainda fazem essa separação, né? Então, a boneca é da menina, o menino não chora e assim por diante. Isso a gente tem falado muito aqui nas lives. E o quanto que falta ter essa representatividade, essa busca de mostrar, olha, tem mulheres na ciência sim, né? Tem mulheres em todos os espaços hoje, graças a toda uma luta. E muitas vezes as pessoas não entendem, né, que essa luta faz parte desse movimento feminista, que não é o contrário do machismo, né? O movimento feminista, ele quer justamente o quê? Ele quer uma equidade de gênero, né? Ele quer direitos e deveres para ambos. Então, que todos nós, homens e mulheres, possamos ter as mesmas possibilidades. E esses movimentos é importante que a gente sempre ressalte. Trazer a questão de gênero para a discussão não é querer fazer com que todos pensem igual, muito pelo contrário. É que mostrar que todos nós pensamos diferente e agimos diferente. E que é essa diferença que a gente tem que começar a privilegiar. Né? E por isso que não é mimimi falar disso. Eu acho sempre importante que a gente muito, isso é mimimi. Não, não é mimimi, é a importância de a gente começar a respeitar a diferença de todos os pensamentos. E isso, pensamentos de homens, mulheres, né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, né? Homens negros, homens brancos, homens indígenas e tantas outras, né? Etnias e diferenças culturais. Então é isso, assim. E esse movimento de um pequeno mural já despertou toda uma curiosidade, né? Que foi um movimento já muito grande para toda a escola ver aquele mural. Esse ano, né, eu adaptei um pouquinho para trabalhar em sala com os meus alunos. Então, na semana do dia 8 de março ali, eu aproveitei, a gente já estava fazendo uma série de discussões sobre diferença, gênero, trabalhando uma coletânea de livros que é especificamente para didático, para discussão do tema. E eu trouxe, então, as mulheres, né, historicamente, que apareciam com alguma relevância dentro daquilo que a gente vinha discutindo de direitos, de descoberta, né? Então, mulheres indígenas que tinham uma voz dentro da Câmara e assim por diante. E foi fantástico ver as crianças lendo e pesquisando e produzindo seus materiais e vindo para mim depois. Mas eu não sabia disso. Mulher pode fazer isso? Né? Então é isso, é esse problema. A mulher pode, não, a mulher deve fazer aquilo, tudo aquilo que ela quiser. E a falta de diálogo é isso que tem provado. Nas pesquisas, né? A gente teve uma pesquisa em 2018 da Folha de São Paulo, se eu não me engano, que perguntaram para meninas, né? Na faixa etária ali dos 7 aos 14 anos, o que elas achavam da profissão de engenharia. E 8 em 10 respondeu que achava que engenharia era só para meninos. Então, quer dizer, 80% das pessoas pesquisadas, né, das crianças pesquisadas, não sabia que podia, né, das meninas, que podia fazer engenharia. Então, quer dizer, a gente, ao não falar, a gente limita as possibilidades, tanto dos meninos quanto das meninas, porque o inverso também acontece, gente. A gente também tem uma série de campos, né? Por exemplo, a minha área, pedagogia, educação infantil.
é um campo que hoje, né, na maior parte é ocupado por mulheres. E os homens que se Uhum. desafiam a fazer sofrem aí uma dificuldade, uma falta de compreensão, precisam ter muito mais tato em sala de aula por uma série de questões. Então, quer dizer, isso é sempre para os dois lados. A discussão de gênero é sempre para pleitear tanto as masculinidades quanto as feminilidades e mostrar que existe um leque e não um ponto A e um ponto B. Um outro exemplo. Exatamente. Bem isso, Cris. Deixa eu só fazer um comentário. Nós temos aqui na live o professor Leandro Antunes, que é ele pedagogo hoje trabalhando na área da sexualidade, foi meu aluno, e ele sempre pontua isso, e a gente sempre, né, se deparou que se formos pensar nas salas de pedagogia, são pouquíssimos os homens que fazem o curso de pedagogia. Muitos gostam, mas ao mesmo tempo não se sentem à vontade justamente por entenderem que o pedagogo, né, a pedagoga, é uma área direcionada para mulheres. É muito interessante essa falta de valorização do professor de uma forma geral, né? No Brasil a gente tem isso. Mas para os homens acaba inibindo essa parcela, né, dessa mostra de quererem ser pedagogo por ter esse preconceito. Eu tenho uma colega que fez doutorado também juntamente comigo, e a pesquisa dela de doutorado foi justamente isso, pesquisar os professores em Portugal que faziam, né, o curso de pedagogia, que lá é ensino básico. E lá é muito mais valorizado. Então, o homem, ele é visto, né, dentro desse setor, muito valorizado, muito mais do que as mulheres. Né? Então, vejam só, como a questão da cultura, ela diverge de um espaço para o outro. Enquanto lá é muito valorizado, aqui não é valorizado e acaba inibindo aqueles que querem ser. Mas felizes Com, são aqueles que enfrentam, né, os com desafios que a certeza. sociedade tem. Tudo trata-se de uma construção social. Né? Então, é uma questão que precisa ser realmente discutida e quebrada, desconstruída. Com certeza, a gente pode ser o que a gente quiser. E eu acho que é isso que a gente tem que ensinar desde pequenininho para todas as crianças, né? E essa, né, eu tava lendo aqui o comentário sobre a filha de uma das pessoas que está escutando que faz engenharia mecânica. Eu fiz uma intervenção uma vez no IFSC e trabalhei com o grupo de alunos que era do curso técnico de mecânica. E uma menina, né, depois de todas as conversas, ela se ergueu e falou de toda a violência que ela sofria. Desde não poder usar leg, de não poder se agachar numa aula prática, porque os meninos ficavam observando. E ela fez todo um depoimento. E o mais interessante foi o choque nos olhos dos colegas, porque eles não se davam conta, né? Porque acaba sendo também esse comportamento, essas diferenças culturais. E ela, como única menina em uma turma muito grande de meninos, né, acabava para eles destoando, estando no lugar errado, e eles agiam como se estivessem em qualquer outro espaço que não no espaço da educação, né? Apesar de que o comportamento deles ultrapassava de qualquer outro espaço. Mas dentro do espaço da sala de aula, né, era um conflito muito grande para ela, porque ela não se sentia respeitada profissionalmente. Mas Eu acho estamos que vem muito enfrentando antes, isso. Cris, eu acho que vem muito anterior, né? Não é o comportamento dele numa sala de aula, é o comportamento dos homens No numa sociedade geral. machista, numa educação, né? Uma sociedade machista, um machismo estrutural, que faz com que os homens tenham um comportamento diferente. Quer dizer, eu não acredito que essa menina, numa sala só de homens, ela tivesse, né, uma possibilidade ali enorme. Os homens poderiam se abaixar, poderiam fazer o que quisessem, usariam, e o comportamento dela é diferente. Isso é muito questionador, né? Me traz, né, e acredito que para ti também, muitas inquietações. Como é que nós vivemos numa sociedade dessa? Como é que os tempos vão mudando e eram para a gente ter algo muito mais avançado e a gente ainda vive dessa forma. O comportamento sofre muito para mudar, né? A gente reluta muito, é muito difícil. E era muito interessante na fala de todo o grupo, né? Porque para eles estavam agindo normal. Para ela era uma violência para ela por ela estar em sala de aula e ela não refletia sobre o comportamento fora daquele espaço.
Ela estava só naquele momento ali, para ela aquilo era o que mais incomodava, né? Mas o comportamento deles era o mesmo, dentro e fora da sala, né? A gente sabe que é esse comportamento do homem que achar que a mulher é um objeto, e isso é reproduzido de diferentes formas. Mas aquela intervenção rendeu todo um projeto e toda uma sequência de ações da própria turma, né? Então, assim, pequenas intervenções, possibilidades pequenas que a gente vai colocando no currículo e vão abrindo para uma discussão, né? A gente acha que no curso de mecânica não precisa ter discussão de gênero, e daí a gente vai provar que não, mas ainda precisa da discussão de gênero, né? Todos os cursos precisam ter essa discussão. Todo mundo. Todos os cursos. Aí, quando a gente percebe, né, que a questão do gênero está relacionado, né, ao jeito de ser homem, ao jeito de ser mulher, algo que foi construído na nossa sociedade, o quanto a gente precisa desconstruir, mas que ideal de homem é esse, que ideal de mulher é aquele, né? Como é que a gente quer? Por que a gente tem que ser tão diferentes, né? Eu acho que é uma reflexão fantástica, que tem que começar desde cedo. Exatamente. Outra discussão que eu faço no miudinho da sala de aula, e essa é uma discussão que é uma prática minha que incomoda muitos professores, principalmente de língua portuguesa, e eu muitas vezes me questiono, né, porque eu trabalho na parte da alfabetização com os menores, né, e aí eu trago a questão da flexão de gênero e a linguagem inclusiva, né. E aí eu tô lá na minha aula, né? Como essa semana, na quinzena passada, trabalhamos pronomes. E uma das características dos pronomes é que eles se adaptam ao gênero, masculino e feminino. E aí a discussão que entra sempre na minha aula e que eu trago, e eu já trouxe isso para os menores, trago para os maiores, é sempre que a linguagem, né? O português, a língua portuguesa, o nosso idioma, tem, né, uma estrutura gramatical masculina que inviabiliza a presença da mulher no discurso. Então, lá, se eu vou seguir a norma culta, eu não vou falar as mulheres junto com os homens. Eu vou falar os homens e as mulheres que se incluam. E eu trago essa discussão para os pequenos, né? E aí eu sei que tem muito professor de português que chacoalha, que pira, porque diz que não, porque é o português. E existe uma dificuldade, porque, né? Ai, põe o E, mas eu não uso o E com criança. Por quê? Porque pode confundir, eles estão aprendendo a alfabetizar. Então é a barra. Barra ou barra A. E aí a gente faz toda essa discussão em sala. E daí, mas para que isso, professor? Você vai falar todo mundo? Aí eu falo, todo mundo é diferente de todos. Todos, tu tá dizendo todos. Todos é todos meninos. E aí eu vou fazendo a provocação com as crianças e eu vou fazendo eles pensarem. Ah, mas dá mais trabalho botar a barra. Aí eu assim, dá mais trabalho botar barra ou a gente não é habituado a botar a barra e fazer a flexão do gênero? Será que não é uma questão da gente aprender, assim como a gente aprendeu a escrever todas as outras palavras? Então, essa pequena mobilização acontece todo ano nas minhas aulas, quando eu estou trabalhando com as crianças, a parte da escrita, né? E eu já recebi críticas, porque todo mundo diz que eu estou ensinando português errado, né? Muita gente já me disse isso. E eu falo, não, eu estou incluindo a mulher no discurso e eu estou passando a provocar a gente a pensar que a língua portuguesa foi estruturada gramaticalmente por homens e eles não se preocuparam em incluir a mulher. Então, vamos agora incluir, né, a mulher nessa discussão e vamos fazer isso desde pequenos, porque eu não quero que eles cheguem lá adiante e aí achem que é uma novidade, porque não é mais uma novidade. A escrita de muito documento hoje em dia já está vindo com a flexão. E para eles é importante aprender. E aí essa é outra pequena prática no currículo. Ela não é no currículo, né, formal, ela não está lá, mas a gente abre essa brecha na sala de aula para discutir com as crianças e fazer eles pensarem que realmente, quando eles leem um texto, né, escrito por um coletivo de pessoas, esse texto está no masculino e por que ele não está, não é, o feminino não está incluído e por que as meninas não são representadas junto. É fantástico, né? Quando a gente trabalha para combater essa invisibilidade, né, das mulheres, combater esse sexismo, essa divisão, o que a gente acabou de falar mesmo, né? Essa própria escrita, onde nós não estamos incluídos, é muito interessante. Então, tu começa a fazer essa discussão desde cedo. Fantástico, Cris.
Temos que trazer, né, Grazi? Então, assim, são pequenas práticas que eu acho que a gente pode começar a ter, e eu acho que todo professor e professora deve trazer para a sua sala de aula essas pequenas práticas para a gente começar a mudar, né? Assim como a gente hoje em dia está passando por toda uma reflexão sobre esse vocabulário racista que está permeando a nossa fala e que a gente tem que começar, né, a tomar conhecimento disso e repensar a forma como nós falamos, também temos que trazer a discussão de gênero, né, para dentro desse vocabulário e começar a fazer da nossa fala uma fala mais inclusiva e representativa. Outro exemplo que temos para falar na continuação desses pequenos exemplos que eu trago é a discussão do calendário das cores. Grazi, tu já ouviu falar do calendário das cores? Acho que não. Então, não é em todos os lugares que tem, algumas prefeituras vêm adotando, né? Eu me aproximei mais do calendário das cores pelo meu tempo na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, junto com o GES, né, durante meu doutorado, que ao longo do ano a gente tem algumas datas que são representadas por cores. E aí, esse calendário das cores, ele é uma possibilidade da gente já demarcar dentro do nosso espaço, né, de educação que determinadas cores, no caso seriam determinadas bandeiras, entrariam para essa discussão, né? E aí, um dos exemplos do calendário das cores, a gente tem, por exemplo, o Outubro Rosa, temos o Dezembro Vermelho com a discussão do HIV/AIDS, temos aí o Março Lilás com a discussão da violência contra a mulher, e aí cada mês tem a sua cor. Lá em Rio Grande tem algumas cores já específicas para cada mês, né? A gente tem o mês laranja, que vem a discussão da diversidade, e assim vão entrando. Setembro amarelo, com a discussão da questão da depressão, do suicídio. E assim as cores vão começando a tomar formas nas discussões, né? Tem cidades que só adotam algumas cores no seu calendário, tem algumas que acabam criando um calendário inteiro, mas o legal é a possibilidade de que tu traga para a tua discussão todo mês uma temática que vá permear as discussões, né? E aí eu deixo assim, esse movimento, ano passado eu consegui trazer 3 cores para o meu calendário junto com as discussões na escola que eu trabalhava. Então, nós trabalhamos março lilás, setembro amarelo e dezembro vermelho com relação a HIV/AIDS. A gente fez essas discussões, né? E principalmente ali no março lilás, a discussão da violência contra a mulher foi uma coisa que mobilizou muito a escola. Então, era início do ano, a gente ainda estava, né, com muito mais fôlego para trabalhar, então a gente pôde fazer toda uma agenda estabelecida de conversa com as turmas, né? Então eu ganhei uma parceria na escola e a gente fez rodas de conversa. E foi muito interessante porque as rodas de conversa foram em março e eu ainda tinha estudantes da escola me procurando em setembro, outubro para tirar dúvidas, né? E dessa pequena mobilização, algumas discussões passaram a permear todo o nosso espaço da escola. Então, o Grêmio Estudantil tomou essa discussão como sua também, né? Para trazer para outros momentos, junto com as turmas que eles faziam as intervenções, e tivemos uma movimentação muito bonita que, a partir daquela reflexão sobre o espaço da mulher, o respeito ao corpo da mulher, né, o direito da mulher dizer não, e todas essas questões levou algumas meninas a se organizarem num grupo para discutir especificamente com a sua turma o tema, porque elas sentiam na vivência da sala de aula a violência no olhar dos colegas, né? Então, e elas próprias se organizaram, fizeram uma pesquisa, só foram olhadas por nós de perto, mas do seu próprio espaço, elas sentiram que na escola existia espaço para discutir isso, né? Então, o calendário das cores, ele vai abrindo essas possibilidades. Então, quando a gente chegou lá no setembro amarelo para trabalhar a questão do suicídio, da depressão, a questão do bullying, e daí esse bullying a gente sabe que é um nome que se dá para muitas violências, né? E uma delas é o racismo, outra é a homofobia, né? Outra é o sexismo, outra é a misoginia. E aí os relatos
e o cuidado, né, dos jovens e das crianças trazerem o quanto aquilo afligia o seu coração e a sua vivência no espaço da escola, que apesar de ser um espaço extremamente educativo, ainda é um espaço que reproduz muita violência, né? E aí o calendário das cores foi trazendo essas possibilidades de discussão dentro da escola, para além do nosso horário de aula. Que maravilha, não conhecia, né? Mas estou falando ali, perfeito, o calendário das cores, acho fantástico. Quantas coisas me passam pela cabeça, sabe, Cris? Porque pensar assim, há uma dificuldade, há uma necessidade de formação por parte dos professores, dos gestores, na abordagem dessa temática. Ah, a gente sabe que mas quanta coisa é possível ser feita, quantas formações existem, né, para se buscar essa formação, ter esse conhecimento de como abordar. E feliz é essa escola que te tem como professora, para que tu possa mediar e orientar até os demais professores que exemplo que tu estás dando, estás deixando, estás cultivando para essas crianças. Né? Então, assim, quando faz as famílias, de uma forma geral, muitos professores, enfim, e gestores, puxa vida, como é que a gente vai abordar a educação sexual na infância, né? Nos anos iniciais, enfim, como? São tantas as formas que tu está colocando que é fantástico. É isso. Nós não vamos falar do sexo, né? Não está direcionada à questão sexual, do sexo em si, mas bem pelo contrário, cuidado, trabalhar as questões de gênero, esses estereótipos de gênero que são produzidos nas famílias e nas escolas. Agora, tu fizeste alguma atividade que envolva os pais nessas discussões? Não. Essa parte é a parte, acho que mais complicada. Eu vou te dizer que o ano da pandemia, para muitos, é um ano difícil. Para mim, está sendo o ano da proximidade com os pais e com as famílias. É o ano em que eu tenho a maior aproximação de discussão e de conversa. Essa é uma coisa que eu sempre trago para as minhas formações, quando eu estou, né, trabalhando com professoras, é que qualquer trabalho que a gente vá realizar passa pelo acordo da parceria com a família. Então, é sempre importante uma reunião, é sempre importante que essa reunião aconteça e que a família esteja ciente de que está acontecendo esse diálogo e essa discussão. Primeiro, porque eu quero desmistificar para os pais, né? Eu não quero que eles pensem que eu vou transformar os meninos em meninas e as meninas em meninos. Eu não vou fazer isso. Isso é impossível de se fazer, essa não é a minha intenção, né? Eu não vou destruir a família, eu não quero fazer isso, né? Então, é importante que eles me ouçam falar e sintam que eu tô ali aberta para conversar com eles, para tirar as dúvidas deles também, mas que esse trabalho precisa acontecer por N motivos. E um dos principais motivos que eu trago é, sim, que as crianças precisam saber que o corpo delas tem que ser respeitado, que os direitos delas têm que ser respeitados, que a voz delas tem que ser ouvida. E isso independente de gênero, de classe. A gente precisa trabalhar isso com as crianças. E aí os pais precisam entender que a discussão da educação sexual passa necessariamente por esse viés, por conduzir a criança à discussão, não para eu ensinar para ela o que ela vai fazer, mas para eu mostrar que essa discussão existe e que ali ela tem coisas que ela pode perguntar e tirar dúvidas. Então eu não vou dizer para ela, é isso, rosa é assim, azul é assim, rosa é de menina, azul é de menino, ou azul é de menina, rosa é de... Não quero fazer isso. Não podemos mais querer fazer isso. O que eu quero mostrar? Existem as cores. Você quer questionar o uso de alguma cor? Essa discussão existe. Você pode questionar. Então, é isso que eu mostro aos pais, que eu não vou lá dizer como se faz sexo, ou se não se deve fazer sexo, ou como pode se fazer sexo. Nada disso. Mas eu vou dizer, você tem curiosidade sobre sexo? Você quer conversar sobre sexo? Então, essa discussão existe abertura para isso. E a partir dali o trabalho se constrói. E aí os pais têm tanto quanto espaço para vir participar e conversar comigo para descobrir. Mas eu não vou ensinar nada para as crianças, eu vou apenas mostrar que a discussão existe e que elas vão, então, no caminho de acordo com a sua faixa etária, porque a gente também tem que saber respeitar a faixa etária da criança, ela tá tendo uma caminhada de amadurecimento, mas eu tenho que entender que tem crianças que amadurecem mais rápido do que outras e às vezes na sala de aula eu vou lidar com isso. Então eu preciso estar preparada para o menino
que vai falar de palavrão e ele vai ter um vocabulário muito mais explícito para o outro menino que não tem esse vocabulário e vai colocar os dois em contato. Então, a discussão precisa acontecer. E eu não vou dizer é certo ou errado, eu vou dizer, olha, a discussão existe. Vamos juntos entender o que é isso e o porquê que é isso. E daí tu decide, se tu quiser continuar falando isso, quais são os lugares adequados para te falar essa palavra, por exemplo. E isso é com relação a tudo, eu acho. Né? A gente não pode mais querer ter essa visão. Ô, Cris, é uma delícia te ouvir trabalhando com os pequenos. É uma delícia, maravilha. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. Quero mandar um beijo para uma grande pesquisadora, Leandra Procópio, que está aqui. Saudades de ti, minha querida. Nós fizemos o doutorado juntos na Universidade de Aveiro, em Portugal. E é sempre uma honra, né, receber pessoas que a gente tem uma estima e uma saudade gigante. Com certeza. Ah, é tão bom assim, a gente mata a saudade, né? Eu também vejo, às vezes, alguém entrar aqui e fico, ai, tá aqui me vendo. Toda feliz. É muito bom. E falar desse tema é muito bom, né? A gente tem pouco tempo e espaço para falar na escola. Acho que esse também foi, para mim, é outro presente da pandemia, né? A possibilidade das formações mais ampliadas por conta do nosso horário, né? Que se modificou, né? A gente não tem mais tanto tempo em sala, então a gente tem mais tempo de planejamento. E isso foi uma coisa que eu vi muito nesse ano, foi que a educação infantil, de modo geral, que teve muito mais tempo de formação na prefeitura em Florianópolis, procurou muito esse tema. Né? E não é com esse olhar, né, de pavoroso que muitas vezes a mídia fala, né, da ideologia. Não é com esse olhar, é de entender aquilo que está acontecendo com a criança e como a gente pode ajudar, como a gente pode orientar, né? E aí eu vejo assim o quanto a pergunta das mães, como? Eu falo, miudinho, vamos lá no miudinho. E aí é um outro exemplo que eu trago para a gente dessas possibilidades no currículo, é a literatura. Acho que a Lu já deve ter conversado com vocês, né, sobre a literatura. Deixa eu só fazer uma fala. Falando na questão da ideologia de gênero, né? Essa preocupação, o que é a ideologia de gênero? Semana passada, numa live com a Regina Navarro Lins, que foi uma live maravilhosa, eu achei muito interessante, falando assim, vocês sabem o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é azul de menino e rosa de menina, entendeu? Menino não brinca de boneca e menina não brinca de carrinho. É isso, ideologia de gênero é por aí, gente. É aquela que determina as coisas que não necessitam, né, de determinações e nomenclaturas. Eu sempre falo nas minhas formações duas coisas. Ideologia de gênero diz que nós queremos que menino seja menina e menina seja menino. Não, nós não queremos nada disso. Nós só queremos que os meninos sejam como eles quiserem, que as meninas sejam como elas quiserem. E a segunda coisa, eles dizem que a gente quer destruir a família. Não, eu digo que a gente quer ampliar a família. Eu quero botar mais gente na minha família e quero que todo mundo tenha essa possibilidade. Então não tem essa história, né, de ideologia. Eu falo para eles, é uma invenção que não diz nada com o trabalho que a gente faz na educação em relação às questões de gênero, sexualidade, corpos e diversidade. E vamos aliviar aí, porque isso não existe. Daí o pessoal já, então é só isso. Porque se cria, né, cria um cavalo de Troia. Acho que foi um cavalo de Troia bem criado, mas acho que a gente já conseguiu abrir a barriga dele e já estamos esvaziando. Exatamente. Toda essa questão, né, da sexualidade durante anos e anos e anos, carregada de mitos, tabus, preconceitos, enfim, ela precisa de uma desconstrução, foi algo que foi construído, né? E a ideologia de gênero ela veio para empatar ou para retroceder anos também de estudo, porque há mais de 20 anos eu trabalho na área e a gente percebe o retrocesso, mas a gente também percebe os avanços, então a gente precisa persistir para continuar e conseguir ampliar esses campos. Quando tu dizes assim, ninguém quer destruir família nenhuma, bem pelo contrário. Né? Bem pelo contrário, nós queremos justamente que as famílias aceitam seus filhos e filhas da forma como eles são. A educação sexual, nessa perspectiva emancipatória, ela visa o quê? O diálogo, o respeito, né? O acolhimento, as diferenças. Então, quando a gente tem dados aí alarmantes, seja na adolescência, né? Na adolescência, com suicídios, homofobia, transfobia, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. Nós temos tudo isso acontecendo e os dados são pavorosos, certo?
Nós queremos que os nossos jovens tenham responsabilidade pelos seus atos. A educação sexual, nessa perspectiva, caminha para isso. Nós queremos que os nossos filhos cresçam e sejam responsáveis. Bom, a gente espera isso dos nossos jovens filhos, alunos, mas, ao mesmo tempo, na grande parte das vezes, as escolas, os professores e as famílias não fazem isso. Então, onde nós vamos abordar essas questões? Onde a gente vai trabalhar as questões do machismo estrutural na nossa sociedade, o respeito para a mulher, quem toca no nosso corpo, como eu posso me vestir, o que eu posso fazer, o que eu não posso, qual profissão eu irei seguir, e sucessivamente assim. Quando eu não tenho, perceber que eu não tenho o direito de fazer chacota com qualquer outra criança, né, adolescente, porque ele não está dentro de um estereótipo que foi construído, estereótipo de homem e de mulher. Né? Então, se a escola não trabalha, se as famílias não trabalham, e aí vem toda essa questão que eu coloquei dos mitos, tabus, preconceitos de anos e anos, a gente vai ter o quê? A gente não pode pegar filhos e alunos diferentes, né? Filhas e alunos diferentes. A gente está num ciclo vicioso que nada muda. Então, ou a escola faz algo, e as famílias, juntamente com as escolas, cobrem. Não é família dizendo que não quer que aborde, ao contrário, gente. Nós precisamos que as famílias exijam das escolas e as escolas do poder, né, do poder público a abordagem da temática, para que a gente reduza o número de suicídio, o número de gravidez na adolescência e assim por diante. Eu vou dizer, ano passado eu dei uma palestra, um curso, mini curso, um dia numa escola, eu estou sempre falando, lembrando, 5 professores, são 5 grávidas. Uma criança de 10 anos e 4 adolescentes. Eu olhei para os professores e professoras e eu disse, algo está errado, não tá? Num ano, 5 é muito. Isso é absurdo. Exatamente, Grazi. E tu sabe que tu falou para mim uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, né? A gente começa a ouvir essa nomenclatura, educação sexual emancipatória, educação em sexualidade, educação para a sexualidade, como vocês tiveram, né? A conversa com a Paula Ribeiro. Então, assim, gente, a gente tem um campo muito grande de discussão dentro da educação que vai, dos temas que vão ser tratados no que a gente chama, né, nesse grande guarda-chuva de educação sexual. E eu, claro, vou dizer, eu não posso mentir para vocês que todas as práticas de educação sexual dentro do espaço da escola sejam maravilhosas. E aí eu entendo que certas pessoas têm um receio. Por isso que quando a gente vai falar o que a gente vai fazer, a gente precisa estudar. E aí quando a Grazi nomeia aqui educação sexual emancipatória, ela está diferenciando de uma educação sexual que ocorreu durante boa parte do nosso século XX, década de 80, 90, que era a educação sexual do medo, que era a educação sexual da repressão, que era a educação sexual daquelas fotos assustadoras de doenças venéreas, né, que não era nem infecções sexualmente transmissíveis, eram as doenças venéreas que a gente ouvia. Então, assim, é também importante a gente entender que se existe esse medo também, ele é porque tem coisas que não são ainda, que não estão preparadas para estar no espaço da sala. A intenção do profissional é muito boa, mas a gente tem que estudar, né? E aí é isso, quando a gente vai procurar a live, o curso, um texto, vai tentar falar de uma forma em que a gente, né, procure dentro da nossa sala de aula abrir a discussão. São esses caminhos, pequenos passos. E aí, quando eu chamo os pais para uma reunião, eu dizia, olha, eu falo daqui. Essa é a minha visão. Eu entendo que a educação sexual tem que estar no âmbito da escola, porque eu não quero que os meus estudantes estejam num espaço, como, por exemplo, muitos pegam um ônibus sozinhos e são crianças, e tenham medo de falar que alguém tocou nelas, porque isso acontece com mais frequência do que a gente quer. Ou que Sim, elas os não... dados... Ai, desculpa. Não, imagina, os dados são assustadores. Assustadores. De acordo com como é que é o nome? O Manual de Segurança Pública de 2019, com relação à violência sexual, 4 meninas, tá isso no Brasil, gente, de até 13 anos são estupradas por hora. Então, assim, como não abordar, como não orientar os nossos filhos? A doutora Leandra está colocando aqui, não sei como os pais querem que os filhos sejam responsáveis pela vida fora, quando não são responsáveis pelo
né, próprio corpo, pela própria libido. É isso mesmo. Infelizmente, a gente tem uma realidade difícil e cada um devia colocar o seu chapéu, eu não digo de culpa, né, mas a sua parcela de contribuição com esses dados, quando a gente não aborda a temática e quando a gente proíbe que a escola aborde, né? E, por sua vez, a universidade também tem o seu papel de criar disciplinas ou algo que seja transversal, mas que esteja dentro do currículo, tá, de todas as instituições a abordagem dessa temática. Nós não podemos querer uma sociedade diferente se nós não temos profissionais que estão recebendo essa formação na sua formação inicial, na graduação, na licenciatura. E eu não falo só da pedagogia, não, Cris. Eu falo para todos os cursos, para que nós possamos ter profissionais sensíveis com a temática e saibam orientar, né, as nossas crianças e jovens. Nós precisamos dessa abordagem, porque esses profissionais, eles vão ter filhos. E a sociedade não muda de uma hora para outra. Exato. E essa discussão, ela está crescendo no mundo. As pesquisas de doutorado têm mostrado, né? Eu tenho uma colega que está pesquisando agora dentro de uma grande empresa, né? A questão do espaço para discussão da diversidade. Tive uma colega que defendeu doutorado que foi olhar políticas para sustentabilidade e educação ambiental e que tinha a preocupação com a questão de gênero. Então, a temática está crescendo mundialmente, essa preocupação vem crescendo mundialmente, porque enquanto nós tivermos essa grande desigualdade e essas práticas, né, que estão estruturalmente imbricadas nas nossas relações sociais, a gente não vai conseguir avançar numa série de questões para nos tornarmos uma sociedade, né, mais equitária, mais de maior respeito, né, em que a gente consiga vivenciar a nossa cidadania plena, né? E isso, assim, é de todas as áreas, é com certeza de todas as áreas. Ano passado, meu colega de matemática da escola, professor, falou: Cris, e aí, tá com tempo livre agora? Era a minha janela, aquela que tu tem para respirar. Tô com tempo livre. Vamos dar uma aula comigo? A minha aula é sobre estatística, mas o meu texto é sobre gravidez na adolescência. E era uma reportagem de jornal. Eu falei, vamos. A aula dele de estatística foi um baita de um debate sobre a questão da gravidez na adolescência, né? E toda aquela problematização é indesejada, não é indesejada. Por que ela acontece se todo mundo, né, os jovens dizem, mas a gente sabe que tem camisinha, que tem anticoncepcional. E por que continua, né? A gente tem esses dados e a discussão da aula de matemática, né, foi toda relacionada à questão da gravidez. Com certeza, se ele tivesse tido essa discussão em disciplinas durante a licenciatura dele, ele já faria muito mais tempo aquela discussão na aula. Ele me conheceu naquele ano, já trabalhava com o texto, porque ele gostava dos dados estatísticos do texto, e aí ele trouxe a discussão para a sala de aula e a gente discutiu. Mas são, assim, pequenas práticas que vão se abrindo, né? E aí a gente tem que ir cavando esses pequenos espaços dentro da escola. A gente nunca vai ter um ambiente ideal para nada, gente. Eu não tenho um ambiente ideal para ensinar verbos. Eu vou dizer, eu não tenho um ambiente ideal para ensinar verbos. E eu também não tenho um ambiente ideal para falar de gênero e sexualidade. A gente só tem que parar de dizer que verbos está aqui e gênero e sexualidade está aqui embaixo. Não, as questões estão todas juntas, são temas necessários de serem discutidos e trabalhados na escola. Exatamente. Exatamente isso. E o quanto que é importante, né, trazer as famílias para essas discussões, né? O quanto é importante a construção do projeto político-pedagógico, né, com essas parcerias, que é a intenção do projeto, é justamente a construção com todos os envolvidos na comunidade educativa, e a família faz parte disso. Então, assim, eu entendo, né, que nós temos uma sociedade construída e cheia desses mitos e tal que a gente está falando, mas que nós precisamos nos abrir. A escola tem um papel fundamental, que é trabalhar com essas famílias para mostrar essa outra realidade, que é o que tu estás fazendo. Né? Tu estás fazendo isso quando tu fala com os pais, tu estás fazendo isso quando tu trabalha com os professores, mostrando o teu trabalho nessa escola. Então, isso é fantástico, Cris. É claro que de formiguinha em formiguinha, de espaços pequenos, como tu estás colocando, as coisas estão acontecendo, né? Estão acontecendo. E felizes aqueles que têm professores como tu, professoras como eu, que abordamos essas
temática que falamos. Felizes são os filhos e filhas também que temos nós, né? Como família, como família. Estamos chegando no final da nossa live. É sempre uma alegria estar aqui. Não sei se queres fazer, tem mais um tempinho. Se quiseres trazer mais alguma questão. Não, na verdade, eu acho que eu só quero fazer o convite, né, para todo mundo abrir o espaço para discutir. O que eu aprendi é que contagia, contamina o pessoal. Quando a gente abre a portinha para discussão, contamina. E contamina também os estudantes, tanto crianças, jovens, inclusive adultos, né? Já fui até em grupos de IEJA e a discussão é sempre maravilhosa, porque deixa a pulga, sabe? Faz o pessoal começar a se provocar, a pensar. E é no miudinho, são nas pequenas ações. A gente não precisa fazer grandes construções monumentais para, né, fazer faltou a palavra, mas para fazer uma colocação, estou falando sobre isso. Pequenas coisas, a gente não precisa fazer uma mudança muito grande no nosso dia. E contagia, daí tu vê um colega vem, mas eu vi isso que eu tô falando, que interessante. Aí vem outro, e aí a gente vai contaminando, e quando a gente vê, o grupo tá todo preocupado em trazer essa discussão, em procurar estudar, né? Então eu acho que é isso. A gente tem medo, eu também tenho medo, gente. Todo mundo tem medo. Mas esse medo para mim, eu falo que não é um medo ruim, é o medo que gera a vontade de querer saber mais, de procurar fazer mais, de tentar mudar. Esse medo é aquele que nos motiva. Quando a gente perde o medo, eu acho que a gente entrou no automático e perdeu a graça. E para mim, sala de aula, educação, tanto com adultos quanto com crianças, é esse medinho gostoso, desse frio na barriga que a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente está lidando com seres humanos e a resposta não pode ser no automático. A resposta tem que ser uma reação que a gente não faz nem ideia. Então, fica com medo e encara esse medo como uma coisa boa para fazer sempre mais e convidar o outro a fazer com a gente. Acho que essa é a mensagem. Fantástico, Cris. E assim, né, nós não temos uma cartilha, né? Não tem algo que diga assim, faça por aqui ou faça por ali. É muito da sensibilidade mesmo para aquela abordagem. Se você não sabe como abordar com seu filho, filha, aluna, busque alguém para te orientar, busque um livro, busque com ele próprio, com ela própria, né, na internet, em sites confiáveis, algo. Mas se desafie, acredite que você pode fazer a diferença na vida, né, das pessoas. E é por aí que a gente caminha, tanto eu quanto a Cris. Inclusive, se te oferecerem uma cartilha, fuja da cartilha. Porque se nós estamos trabalhando com sujeitos diferentes, com uma grande diversidade de sujeitos, em toda a sua, né, exuberância diferente, se eu apresentar uma cartilha, eu vou normatizar. E se eu normatizar a sexualidade, o gênero, estou de novo caindo no rosa da menina e o azul é de menino. Então, fuja da cartilha, né? E sempre procure entender e trabalhar a partir da diferença. Essa é a palavra que tem que mobilizar a nossa discussão. Respeito a diferença. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Obrigada a todas, a todos e a todes. Foi um prazer estar com você. Semana que vem nós estaremos aqui numa nova live com o Ricardo Desidério, que é um especialista também na área da sexualidade, uma lindeza, assim como a Cris, que há muitos anos já busca, né, por uma sociedade melhor, por uma equidade de gênero, para que nós possamos ter mais respeito entre todos e todas. Um beijo grande, obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos e todas. Grazi, muito obrigada, uma boa noite a todos, fiquem todos bem. E ó, esse hall de falas da Grazi tá uma delícia, só gente maravilhosa. É verdade, tá muito lindo. Obrigada, querida. Beijo, até a próxima, hein? Vou te chamar mais. Vamos fazer mais.